Em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, Deus nos fala na criação, observe. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não explica Deus, nem sua origem, trabalha com a sua existência. Diz que Ele é o Criador dos céus e da terra. A ideia de Deus como Criador é expandida em toda a Bíblia. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ouvir falar de um Deus Criador, do qual todos nós temos a responsabilidade para com Ele. Diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia algo que não tinha nexo, era um caos. Versículo 3 diz assim: disse Deus, no caos, haja luz, e houve luz. Versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Água de baixo, água de cima. Firmamento foi criado dessas águas que havia embaixo, de forma que temos a atmosfera. Disse Deus. Versículo 9, disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. O primeiro mundo, o mundo criado por Deus, havia uma terra seca. Não havia os continentes, porque foi num período da história que o sistema seco desintegrou para termos o que temos hoje. Mas se você for uma pessoa cuidadosa, você olhar o mapa num todo, você vai ver que é um sistema de encaixe de toda a terra. Observe lá. Era parte seca e parte de água. Versículo 11, e disse, com respeito à produção de relva e ervas, ele disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos segundo sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Eu realmente não sei quantas sementes há no planeta, todas criadas por Deus, propósito e um objetivo de plantas, a riqueza da grandiosidade de Deus na criação. Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. De repente, na nossa galáxia, vem o sol, vem a lua para iluminar pelo sol, vem as estrelas para brilhar sobre a terra. Versículo 20, disse também Deus, quando ele foi criar os animais, ele disse, povoem as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus criou os grandes animais marinhos, está lá no capítulo 1, os grandes animais terrestres, todas as aves. Mas eu não estou dando ênfase nos detalhes da criação, mas só do fato de que Deus disse. Versículo 24, disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Para cada tipo de animal havia uma espécie. Deus criou todos eles com a sua palavra, disse Deus. Versículo 26, também disse Deus, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem. Ele diz para quem façamos? Para os anjos? Não. Deus Pai diz para Deus Espírito e Deus Filho, façamos. Mas ele disse, façamos, porque tudo que você vê nesse mundo criado, veio pela palavra de Deus. Mas Deus diz, nós vamos fazer o homem.
Deus não falou, saia um homem. Não. Mas ele disse, façamos. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, e Deus os abençoou. Ele disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. O homem é o ápice da criação, e através dele há o domínio sobre tudo, e Deus vai falando o que ele tem e que vai fazer. O homem é o top do top, top do top. Ele foi criado para dominar toda a criação de Deus, feito segundo a imagem e semelhança de Deus. O homem tem uma dignidade, o ser humano tem uma dignidade porque ele foi criado por Deus, no plano de Deus. Não tem nada que levante uma autoestima de uma pessoa do que saber que Deus o criou. Cada ser humano que entra no planeta, através da relação sexual, quando óvulo e espermatozoide, agora sabemos, não sabemos nada disso, se juntam e nasce aquele bebê ali, no Salmo 139, diz que Deus criou. Deus criou. Coisa maravilhosa. Resolve o nosso passado, né? Alguns aqui, crise com o passado resolve já. Você está aqui porque Deus usou até as situações difíceis. Então Deus criou. Versículo 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então o homem foi criado por Deus para dominar sobre a criação, e tudo que foi criado para ele se alimentar, para ele se prover. Um Deus perfeito, queridos. Se você é uma pessoa criteriosa na análise da física, da biologia, e qualquer outro campo que você vai estudando, da química, que envolve detalhes, você fica impressionado com o quê? Como as coisas se encaixam perfeitamente, que exalta a grandiosidade do nosso Deus. Deus é grandioso. A mente humana não pode captar nada da grandiosidade de Deus. Isaías 40 nos dá um vislumbre da grandeza de Deus. Ele considera as ilhas, tudo que a gente consegue ver como pó. Deus é grandioso. E Ele está falando. E como é que nós entendemos que Deus criou tudo? Hebreus nos explica. Hebreus 11:3 diz, pela fé, entendemos que foi o universo, os mundos, tudo que nós podemos ver e entender, foi formado como? Pela palavra de Deus. Querido, você vai olhar para cima hoje ao sair daqui e contemplar o universo onde os seus olhos alcançam. Tudo foi criado por Deus pela sua palavra. Ele falou e ouve. Só uma coisa que Deus não criou por sua palavra. Ele pôs a mão. Foi o ser humano, o primeiro homem e a primeira mulher. De maneira que o visível, tudo que a gente vê, veio a existir das coisas que não aparecem. Como é que Deus criou? Do nada. Não é uma coisa maravilhosa? Meditamos assim, mas pastor, o senhor acredita mesmo? Acredito piamente. Como é que foi criado? Pela fé. E por que há o registro da criação com detalhes em Gênesis capítulo 1? Porque foi escrito por Moisés. Deus queria que o povo de Israel, ao sair da terra, soubesse muito bem
como foi que deu, como foi que houve como tudo aconteceu, porque eles passaram 400 anos no Egito, sendo influenciado por uma cultura politeísta de ensino. Então, nós acreditamos num Deus Criador, num Deus que diz, e num Deus que dá responsabilidade do ser humano para com Ele. Porque Deus falou e tudo se criou, com exceção do homem.